retomando as atividades do nosso segundo Congresso Interinstitucional de Magistrados do Estado de São Paulo. Retomamos agora a nossa programação com o painel intitulado Diálogo com o CNJ. Compondo a nossa mesa de trabalhos, temos a presença dos conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, Dr. Carlos Eduardo Oliveira Dias, representando a Justiça do Trabalho de primeiro grau, Dr. Fernando César Batista de Matos, que representa a Justiça Federal de primeiro grau do CNJ. Queremos participar aqui também o Dr. Bruno Ronquete de Castro, representante da Justiça Estadual de primeiro grau no CNJ, que esteve conosco durante toda a programação, teve um pequeno contratempo, precisou retornar a São Paulo, resolver uns probleminhas, pretendemos contá-lo com ele também na nossa etapa final. Para coordenar os trabalhos, anunciamos a presença do presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, Dr. Antônio César Bochenek, que assume a palavra. Boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao convite que foi formulado para estar aqui na tarde de hoje, no dia de hoje, participando desse importante Congresso Interinstitucional de Magistrados de São Paulo, na pessoa dos juízes Ronaldo, Fernando e Hugo, que são os organizadores, e é um privilégio, né, poder estar aqui presidindo um painel intitulado Diálogo com o Conselho Nacional de Justiça. O presidente Ricardo Lewandowski, nestes 2 últimos anos, à frente do Conselho, possibilitou a abertura, sobremaneira, de um diálogo com as associações de magistrados e associações das quais nós integramos, e esse evento é organizado. Esse diálogo ele está sendo profícuo à medida em que, com o diálogo, procuramos entendimentos e temos avançado em diversos pontos. Claro, alguns outros pontos precisamos avançar mais, e reuniões como essa, com a presença do conselheiro Fernando e do conselheiro Carlos, aqui poderão nos auxiliar ainda mais a implementar mais o diálogo e mais entendimento, e com melhorias, sobretudo, para a magistratura. Vamos ouvir, então. Eu esqueci de combinar aqui a ordem. Carlos? Bom, então, vamos lá. Vamos passar a palavra ao Fernando César Batista Matos, que é conselheiro na vaga de juiz federal, e, portanto, também é uma honra, neste momento, estar aqui com o Fernando, que também foi presidente da Associação dos Juízes Federais, e faço registro também ao Paulo Sérgio Domingues, também foi presidente da Associação dos Juízes Federais, e está presente aqui no evento no dia de hoje. Isso é realmente bastante significativo e importante, e com certeza aprendi muito com eles durante a estada deles enquanto presidente para a vida associativa. Faço esse registro especial também, passo a palavra ao conselheiro Fernando Matos. Vai ter depois perguntas e tal, né? Bom, eu queria dar boa tarde a todos. Eu queria saudar o Carlos Eduardo, que é meu colega lá no CNJ. Queria saudar o Bochenek, que é presidente da JUF. Queria saudar os colegas magistrados que estão todos aqui presentes, da Justiça do Trabalho, da Justiça Estadual e da Justiça Federal, somos todos magistrados. Queria saudar especialmente, vou me permitir, os meus colegas juízes federais, que eu estou vendo aqui, o Carlão, Fernando Mendes, que é o presidente da JUFES, Paulo Sérgio Domingues, que foi presidente da JUF, Otávio Porte, né, os advogados, todos que estão aqui. Me pediram para falar um pouco sobre diálogo, né, do CNJ. Primeiro, acho que é importante falar isso, né, às vezes a gente, quando ia ao CNJ, né, Bochenek, e os que estão aí há mais tempo, Paulo foi da fase pré-CNJ, né, mas às vezes a gente não tinha, talvez, uma acolhida tão grande, né, e tudo. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para os colegas é o seguinte: o meu gabinete está sempre à disposição, eu estou lá transitoriamente, eu sou juiz de primeiro grau, vou voltar a ser juiz de primeiro grau. Mas a gente hoje tem uma preocupação muito grande, acho que o Carlos também, a gente tem conversado lá muito entre os conselheiros. Nossa primeira preocupação foi estabelecer uma harmonia dentro do conselho, não é, para que a gente pudesse avançar. Quando nós chegamos lá, a gente verificou uma série de importantes contribuições feitas pela composição que nos antecedeu e que, por diversos tipos de problemas, não puderam avançar. E a gente tem tentado, quanto possível, já nesse início, destravar essa pauta, né, e trazer uma contribuição efetiva. Bom, quando a gente fala de CNJ, né, a gente fala muito daquela
função punitiva, mas que na nossa concepção, acho que e dessa composição tem sido também, não é a principal. É uma função que ela existe, e ao contrário, a gente vê os juízes brasileiros, eles são extremamente comprometidos, né? E o número de punições ele é muito pequeno, se a gente for considerar o número de juízes que a gente tem no Brasil. Acho que até hoje não foram punidos nem 50 magistrados de um universo de quase 18 mil, que mostra um compromisso da magistratura com a ética, com a retidão, com o julgamento imparcial. Então, essa não é a nossa... É uma função que o CNJ tem, que ele continua a desempenhar, mas talvez a principal seja a questão que envolve o planejamento estratégico. Isso é que eu acho que a magistratura precisaria estar atenta. Por quê? Porque a gente fala hoje, né, Bochenek, de metas, né, de produtividade, tudo. Só que se a gente for olhar bem, o judiciário do mundo inteiro é um judiciário que ele é moroso. O tempo da justiça, ele é um tempo diferente da sociedade, né? Mas tem um dado que me parece que é muito mais importante do que esse, e que muitas vezes a gente deixa passar, que é a questão da confiabilidade, não é? Hoje, quando a gente pega aqueles dados da Fundação Getúlio Vargas, e aí eu tenho falado isso, 30% da população, só 30% da população confia ou confia muito no Poder Judiciário. 70% da população ou confia pouco ou não confia no Poder Judiciário. Então, esse eu acho que é um desafio que a gente tem que apresentar. Porque não é uma questão do juiz trabalhar muito ou trabalhar pouco, não. O juiz brasileiro, ele tem a maior carga de processo no mundo, ele é o que trabalha mais, ele é o mais produtivo, mas o que a gente tem visto é o seguinte: quando o Justiça em Números foi feito da primeira vez, o Judiciário tinha 45 milhões de processos. Hoje, o Judiciário vai fechar o ano com algo como 80, 90 milhões de processos tramitando. Quer dizer, daqui a 10 anos a gente vai ter quantos? Mas a gente não encara essa outra perspectiva, que é a ausência de confiança, não é? Vão dizer: Fernando, por que você está falando isso? Eu falo isso, e disse lá no Encontro Nacional, e falo para os colegas aqui, e sem nenhum... Na verdade, a única coisa que o CNJ hoje me proporciona, pelo menos, falar para alguns colegas isso que eu penso. Não é? E eu não tenho aqui nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma pretensão de querer convencer. Não, eu acho que a gente tem um problema, e nós juntos, juízes, desembargadores, né, ministros, a gente vai ter que, servidores, a gente vai ter que sentar e vai ter que enfrentar isso de alguma forma. Tá? Então, eu estava falando da confiança. Bom, então 30% não confia. O judiciário só fica na frente do poder, do governo federal, dos partidos políticos e do Congresso Nacional. Nós ficamos atrás de todas as outras instituições, o Ministério Público, não é, a imprensa, as Forças Armadas, a Polícia Federal, nós ficamos atrás deles nesse levantamento que foi feito pela Fundação Getúlio Vargas. Isso é preocupante? É. Mas você sabe que essa pesquisa tem outro dado, que ele é muito importante, que é o seguinte: ele diz assim, olha, mas a maior parte das pessoas, quando tem um problema, elas querem levar esse problema ao Poder Judiciário. Não é? Então, isso é algo que, pode, a população tem uma questão de confiança, mas ela sabe que o Poder Judiciário é onde ela pode efetivamente buscar esse direito. Então, eu acho que a gente tem que estar um pouco atento a isso. Por quê? Porque esse é um outro discurso também, que eu acho que, não sei se os colegas já têm se apercebido, mas se começa a falar muito de que a gente tem que criar outras figuras dentro da justiça. Que são que figuras? São as figuras do gestor, do administrador judicial, e a figura também do administrador da própria justiça. E eu pensei, mas qual é a diferença entre os dois? É o seguinte: primeiro, hoje se quer dizer o seguinte: o juiz não sabe administrar. Aí você fala, bom, ele não sabe administrar a justiça. Então, ele não sabe, por exemplo, que tem que construir, qual o prédio que a gente vai construir, qual o tipo de informática que a gente vai ter, qual o tipo de computador. Então, você pensa numa pessoa que vai fazer isso. Eu acho, assim, totalmente equivocada essa visão. O Paulo Sérgio já foi diretor do foro, e a gente tem uma peculiaridade na Justiça Federal, porque o juiz diretor do foro é o administrador da seção judiciária, então ele administra o orçamento. Eu já fui por 2 vezes diretor do foro, da minha seção judiciária do Espírito Santo,
Você não é diretor do fórum, do prédio, onde você só tem autonomia para trocar uma lâmpada, etc., porque se romper um cano, você tem que chamar o tribunal, não. Lá a gente é que resolve tudo, não é isso, Paulo? Você que administra a despesa, você administra a folha de pagamento, e para vocês terem uma ideia, a seção judiciária onde é pequena, ela não chega a 30 varas, e lá o orçamento eram 160 milhões de reais por ano, que eram ordenados pelo diretor do foro. Eu imagino que o orçamento aqui de São Paulo, 1 bilhão, ou seja, é o orçamento do STJ. Então, o diretor do foro da seção judiciária de São Paulo, que é um juiz de primeiro grau, ele administra 1 bilhão de reais todo ano. E se desempenha bem nessas funções. Então, tudo que vocês veem na Justiça Federal é comprado no primeiro grau pelo próprio primeiro grau. Não sei se aqui o tribunal compra alguma coisa, não. Lá no Espírito Santo também não compra nada, não é? Nada é adquirido pelo tribunal. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que os colegas têm que ficar atentos. Essa figura que o Ministério da Justiça sempre coloca de criar um administrador dos fóruns, né? Alguém que vai dizer quais são as prioridades. Mas essa me parece que não é a pior. E só antes de entrar na segunda, é dizer o seguinte: a gente precisa ter esse compromisso de nós estabelecermos quais são as prioridades. Não é algo autoritário, não é? Nós temos que ouvir a comunidade jurídica, nós temos que ouvir todos os operadores do direito, nós temos que nos enxergar, ou melhor, nós temos que enxergar o serviço judiciário não apenas sob a nossa ótica de juízes. Infelizmente, essa é uma crítica que tem que ser feita. A gente tem que olhar um pouco sob a perspectiva do cidadão. O que é que o cidadão espera do Poder Judiciário? Porque nada mais nós somos do que um prestador de serviço, não é? Prestador de serviço qualificado, que exerce uma parcela da soberania, mas não deixamos de ser prestadores de serviço. Então, é importante que a gente olhe um pouco dessa outra perspectiva. E eu falo isso por quê? Porque é uma pessoa que está há alguns anos dentro do sistema, e ainda vou ficar muito tempo dentro do sistema como juiz. Não é? E é exatamente essa preocupação que eu acho que nós temos que ter. Agora, existe uma outra figura que ela também quer ser criada e que está em estudos, que é o administrador da vara. Não é? O que é o administrador da vara? É aquela pessoa que vai estabelecer, como numa fábrica, ela vai estabelecer quais são as rotinas, quais são os procedimentos, e ela vai dizer para o juiz assim, agora o senhor julga esse processo, agora o senhor julga aquele processo, agora o senhor julga aquele outro processo. Ou seja, vai tirar do magistrado a administração dos cartórios. E isso também é uma figura que está sendo estudada. Por quê? Porque aí eu digo para os colegas, a minha avaliação, muito pessoal, é o seguinte: nós não sabemos resolver os nossos conflitos. Nós temos que aprender a resolver os nossos conflitos dentro do Poder Judiciário. Não é uma coisa de secreta, de ausência de transparência, não é isso. Mas a gente tem que romper esse nosso ensimesmamento. Não, eu sou titular da primeira vara de execução fiscal, o Carlão é titular da sexta vara civil, o problema do Carlão é o problema do Carlão, o problema do Fernando é o problema do Fernando. E o problema do tribunal é o problema do tribunal, e o problema do tribunal superior é o tribunal superior. Não pode mais ser assim. Por quê? Porque a gente tem milhões de processos entrando dentro do sistema, e se nós não nos enxergarmos, cada um, como parte de uma solução, e que essa solução tem que ser uma solução dialogada, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não é? Eu vejo, às vezes, os colegas dizendo assim, porque nós temos que ter o administrador no primeiro grau que seja um juiz. Mas aí eu pergunto, o colega vai querer assumir as responsabilidades disso? Porque Paulo sabe, às vezes a gente tem colega que assume a direção do foro, que ele, na verdade, só vai naquela rotina. Não é, Paulo? Porque tem o Tribunal de Contas da União, porque às vezes tem uma burocracia que vai dizer, doutor, olha, toma cuidado, porque o Tribunal de Contas da União... Sendo que eu pelo menos vi na minha experiência, que o Tribunal de Contas da União, muitas vezes, ele é um parceiro. Não é? Quando você vai lá, quando você explica, você resolve aqueles problemas. Então, eu acho que é muito importante a gente vencer essa cultura de isolamento do primeiro grau, do segundo grau, do Tribunal Superior, porque isso tem a ver com o elemento da confiança também. O Carlos Eduardo vai se lembrar, quando a gente estava lá com o professor Christophe de Jura, eu perguntei essa questão da confiança, e ele falou assim, mas Fernando, que é um especialista francês sobre saúde, não é saúde e dinâmica do trabalho, os colegas aqui sabem disso bem melhor do que eu. Então, professor, o que é essa questão a gente tem um problema da confiança? Ele falou, Fernando,
Vocês já fizeram uma avaliação interna da confiança no Poder Judiciário pelos seus magistrados? Lembra? Não é? Ou seja, de que maneira o juiz substituto enxerga o juiz titular, que enxerga o desembargador, que enxerga o ministro? Ou seja, como é que os detentores dessa parcela de poder se enxergam? Então, isso é uma questão, Bochenek, que a gente tem aí muito presente, mas como é que a gente resolve isso? E para nós da Justiça Federal é muito interessante, né? Otávio, Fernando, a gente sempre discute esse Paulo, sempre discute isso, né? A gente hoje vê assim com muita satisfação quando o Supremo Tribunal Federal ele se pega vivendo aquelas agruras que o juiz federal tem quando decreta uma prisão. Ou quando ele tem ciência de um diálogo, de um terceiro, dizendo, mas eu já falei com o juiz, não sei o quê e tal. Não é? Então, isso começou há algum tempo atrás, não é, com alguns inquéritos que o Supremo Tribunal Federal começou a apreciar, com a ação penal 470, mas ele hoje se vê dentro daquela mesma dificuldade que o juiz de primeiro grau tem. E eu fico imaginando o nosso colega do Paraná sem apoio, né? Porque assim, termina o expediente, o que acontece? Ele desce na garagem, pega o carro dele e vai para casa. Eu nem sei se o Sérgio hoje está com algum tipo de segurança e tal, mas acho que não me consta que ele esteja ameaçado, ou seja, não tem estrutura. Qual é o apoio que tem nesses casos? Então, esse é o primeiro, eu acho. A gente tem que se debruçar sobre a questão da confiança. Como é que o usuário do nosso sistema nos enxerga? E o que a gente pode fazer para resolver isso? Por quê? Porque, na verdade, não adianta, o judiciário é que vai decidir por último. Ou, às vezes, como dizia o ministro Aires, é o que tem o direito de errar por último, né? Bom, e outra coisa é o seguinte, que também diz respeito à gestão. A gente não pode abrir mão disso, não é? Mas a gente tem que se convencer que isso é importante e a gente tem que vencer aquela nossa zona de conforto. Por quê? Porque o judiciário não pode ser mais, a gente não pode adotar um rito, uma ritualística, para resolver um problema do século XXI com um rito do século XVII. E nisso a gente vai ter que se ajudar uns aos outros, porque, vou ser muito sincero com vocês, o CNJ não vai só ele resolver esse problema. Não é? Acho que o CNJ ele tem uma função de fazer uma sinergia com os magistrados, com os usuários desse sistema. Que é fácil, gente. A gente já viu, às vezes você embaça o conselheiro, dali a um ano e pouco, ele já está indo embora. Não é? E aí esse problema vai ficando, e nós temos temas que nós precisamos sentar e enfrentar definitivamente. Outro dia eu estava assistindo uma palestra do presidente do Google, ele falou, o prestador de serviço tem que ver o que o cliente dele, como é que o cliente dele enxerga. Claro que preservando a nossa autonomia, cada um decide como quiser, mas a gente tem que olhar e dizer o seguinte, como é que a gente administra uma vara? Qual é a estrutura mínima que eu tenho que ter dentro de uma vara, dentro de um cartório para funcionar? Então, a gente vai ter que aprender a quebrar os ovos, né? Porque a gente tem essa dificuldade. Né? A gente vai ter que chegar e dizer, olha, não dá para você um ter 15, o outro ter 10, o outro ter 5, e, na verdade, o que tem 15 é o que tem menos processos. Não é? E, às vezes, tem menos processos porque a distribuição é menor, não porque ele trabalha mais. Não é? E a gente vai ter que atuar com um pouco de inteligência também. Por quê? Porque a gente hoje lida com grandes demandas de massa. Então você vai ter que, isso vai ter que começar desde a distribuição. Porque é esse outro discurso também que particularmente me assusta um pouco. E eu compartilho isso com os colegas e eu também não tenho nenhum de ser o dono da verdade nem de convencer, mas de dialogar. Hoje você fala muito da conciliação, você fala muito da mediação, você fala muito de meios alternativos. Não que isso não seja bom, isso é muito bom. Mas o que me preocupa é o que isso vem associado. Porque esse discurso vem associado ao quê? Olha, o judiciário não funciona. Então vamos sair do Poder Judiciário para esses outros meios alternativos de solução de conflitos. E a gente não pode permitir isso. Por quê? Porque a justiça não pode ser uma justiça do devedor. Vocês da Justiça do Trabalho têm uma experiência muito grande disso. A justiça tem que ser uma justiça do credor, daquele que tem direito e daquele que vai receber o seu direito. Então, o devedor, ele faz um acordo por quê? Ele faz um acordo porque ele ficar até o final vai ser pior para ele. Não pode ser o credor que faça um acordo, porque ele sabe, mas se eu ficar com esse processo na justiça, eu não vou receber nunca. E aí a gente vai ter que usar
essas ferramentas de inteligência que vão começar desde a distribuição. Por quê? Porque a gente vai ter que identificar aquilo que não precisa estar dentro do Poder Judiciário. Não é? E aí você adota os métodos alternativos. A gente faz isso muito na Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, que na verdade é a mãe da conciliação, é importante que se reconheça isso. Começou com vocês, né, que sempre fizeram a vida inteira, desde o início. E a gente hoje já tem, quando envolve órgãos públicos, vocês dizem, não, o processo da Caixa Econômica, não. A Caixa Econômica, depois de tantos problemas que ela teve com a Justiça Federal, de tantas condenações, ela viu, olha, na verdade, vamos fazer isso de outra forma, e ela já procura fazer uma conciliação quando o processo entra. Então, a gente vai ter que identificar isso. E a gente vai ter que uniformizar procedimentos também cartorários. Porque, claro, decisão judicial não é salsicha, né? Mas você tem um mínimo de procedimento, que não dá para entender, como é que você vai explicar para um cidadão, duas pessoas que moram em cidades diferentes, mas que se conhecem, uma entra na vara federal daquela cidade, a outra entra na outra vara federal, e o benefício previdenciário de uma sai em 6 meses e o outro demora 5 anos. Não tem como você justificar isso. Claro que um juiz pode dizer, você não tem direito, o outro vai dizer, você tem direito. Agora, se for uma demanda de massa também, me parece que é uma coisa que não dá para explicar para o cidadão. Como é que você vai dizer, não, olha só, eu tive direito e o outro não teve direito, sendo que o substrato é o mesmo. Então, você tem que ter uma uniformização e esse é um outro ponto. Que é o seguinte, na medida que você possa fazer um trabalho de inteligência desde o início, você vai poder identificar essas teses. Né? Agora, é obviamente que essa questão de você, desde o início, ter um trabalho bem feito, importa um programa que está sendo estudado pelo CNJ e que, Carlos, né, a gente vai ter que se debruçar sobre isso, e não vou demorar muito, que é a priorização do primeiro grau. Não é? Eu confesso, e toda vez que tenho alguma questão que envolve a Justiça do Trabalho, me socorro do Carlos, do Tadeu, para tirar alguma dúvida, né, sobre a estruturação. A gente na Justiça Federal não tem tanto esse problema, né, os colegas me corrijam, a gente bem ou mal está de alguma forma estruturado, mas eu acho que é bom dizer que isso não tem refletido num aumento da produtividade tão grande, nem mesmo a virtualização, Bochenek. A própria virtualização, que a gente, né, que eu lembro do Tejada, quando era secretário, não, vamos fazer a virtualização, porque quando você faz a virtualização, você libera a mão de obra para atuar na atividade fim. E a gente viu, sim, não tem tido um crescimento exponencial da produtividade com a virtualização. Aumentou, mas não aumentou na proporção que talvez a gente esperasse, né? Então, um outro que a gente tem que verificar. Então, a priorização do primeiro grau. Não é? Eu acho que essa é uma demanda muito grande que a gente tem. Eu não conheço bem a realidade da Justiça do Trabalho, não é? Mas, dentro daquela perspectiva que todos nós estamos no mesmo barco, acho que em algum momento você vai ter que construir com os tribunais essa priorização do primeiro grau. E isso passa, e aí você vai poder ter uma estrutura melhor. E depois isso vai passar exatamente por aquilo que ficar dentro do Poder Judiciário, com a estruturação, que é dentro desse trabalho de inteligência, dos núcleos de repetitivo e repercussão geral dentro dos tribunais e junto ao STJ e ao Supremo, para que eles possam identificar, porque os tribunais possam identificar essas matérias e pedir naquelas matérias um julgamento mais rápido. É uma agenda muito longa para 2 anos, mas a gente espera cumprir. Por quê? Porque eu acho que o mais importante é aquilo que eu disse no início, é que nós possamos enfrentar essa perda de confiança. É claro que essa perda de confiança ela é bastante ampla, mas ela tem um componente efetivo, né, para que o judiciário, a pessoa possa esperar uma decisão, mas uma decisão que seja uma decisão que ela aceite, uma decisão que a convença. Né? Olha, eu acho assim, dentro acho que do tempo que foi proposto, eu não quero também me alongar, até porque se os colegas tiverem alguma indagação, eu quero me colocar à disposição. Eu queria agradecer o convite mais uma vez, e Carlos e Fernando que me fizeram o convite. Eu queria dizer que eu fico muito feliz de vir a São Paulo sempre, não só porque é o maior estado da federação, não só porque é o motor econômico do Brasil, mas porque eu nasci aqui, né? Meio que num acidente, mas nasci, meus avós maternos, a família da minha mãe é toda de São Paulo, então eu fico muito feliz quando venho aqui e queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com os colegas, sempre me colocando lá à disposição do CNJ. Muito obrigado.
Juiz, muito obrigado pela exposição e principalmente por renovar aqui a oportunidade de sempre podermos estar dialogando lá em relação também aos temas que estão colocados no CNJ. Vou passar a palavra ao juiz Carlos Eduardo de Oliveira Dias, que é conselheiro do CNJ, na vaga de juiz do trabalho. Por favor. Boa tarde a todos. Cumprimento meu colega Fernando e Bochenek, que estão na mesa, todos presentes. Peço desculpas por não reconhecer todos, né, mas faço aqui uma homenagem geral e, de plano, agradeço a organização desse evento, especialmente o Praga e o Ronaldo, né, especialmente o Ronaldo, que é da cidade, da terra aqui, né, por fazer o convite. Saúdo os meus colegas Guilherme, da Namatra, a Patrícia, da Namatra 2, todos os juízes e desembargadores que se fazem aqui presentes. E eu, muito mais que o Fernando, talvez estou em casa, né, porque eu sou juiz da 15ª região, que é onde está a jurisdição aqui de Sorocaba, e fui juiz em Sorocaba durante cerca de 2 anos, já há bastante tempo. Hoje eu sou titular da 1ª de Campinas, mas eu tenho aqui um grande carinho pela cidade, pela região. Estou vendo lá o presidente do meu tribunal, saúdo o Lorival também, recém-eleito e recém-empossado presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores do Trabalho. E eu quero, em boa parte aqui, reiterar o que disse o Fernando, né, no sentido de que nós estamos ali para cumprir esse mandato breve de 2 anos, mas da forma mais intensa possível, no sentido de dar a nossa contribuição para tentar ajudar com que a justiça seja, de alguma maneira, aí, melhor, né? Nós não combinamos, mas essa pesquisa que ele usa, ele usou também essa semana no Encontro Nacional, é uma pesquisa que eu uso bastante. Os colegas da 15ª, que já me ouviram falar sobre o CPC, né, em 4 seminários que fizemos aqui este ano, né, só na Escola Judicial, vão confirmar que eu não estou mentindo. É o Índice de Confiança no Judiciário da FGV. E é muito importante nós termos esse olhar para aquilo que a sociedade vê, né, a respeito do judiciário. E a síntese dessa pesquisa é muito trágica para nós, porque ali se diz a visão da população, dos usuários do Poder Judiciário. O judiciário é um serviço lento, caro e difícil de utilizar. E aí, quando nós confrontamos essa análise, né, muito bem exposta aqui pelo Fernando, inclusive, nós só ganhamos daquelas instituições que são tradicionalmente mal vistas pela sociedade, né? Governo, partidos políticos, Congresso Nacional. Isso é muito triste, né? Nós pensarmos que estamos equiparados a essas instituições, que, claro, são extremamente respeitáveis, mas que estão num contexto especialmente delicado, né? E todos sabemos disso. E nós perdemos, né, para outras instituições cuja credibilidade também muitas vezes é questionada. E o que isso significa para nós? Quando nós comparamos com os resultados que o CNJ aponta, em que se verifica ali um índice cada vez mais intenso de produtividade, nós percebemos que algo está errado, porque, como disse o Fernando, nós trabalhamos bastante, isso é inegável, porque o índice de atendimento às demandas que o Justiça em Números aponta é realmente muito significativo, só que nós trabalhamos mal, porque efetivamente isso não está repercutindo diretamente naquilo que a sociedade precisa. Então, nós tivemos a oportunidade essa semana de participar do Encontro Nacional, e em alguns momentos nós fizemos algumas intervenções e pontuamos a necessidade de nós rediscutirmos a política de metas. Claro, pensa-se em CNJ, o que se pensa? Primeiro, na questão disciplinar já situada aqui pelo Fernando, eu estou completamente de acordo com ele, isso não é a prioridade no judiciário, embora seja importante, né? Mas, felizmente, são raríssimas as exceções de desvio de conduta. E a outra questão que se pensa é nas tais metas, que apavoram muita gente, que incomodam tantos outros. Eu devo dizer a vocês que tenho uma opinião muito clara sobre isso, que já era a minha opinião antes de ser conselheiro e continuo tendo. As metas são extremamente importantes, no sentido do planejamento, no sentido da organização. Nós sabemos, né, os que estão na justiça há mais tempo, como é o meu caso, estou há 21 anos como magistrado e alguns anos como servidor e advogado, nós sabemos que antes o trabalho do juiz era totalmente voluntarista. Ele chegava e dizia, olha, o que tem para fazer aí? Fazia dentro do possível, dentro das suas possibilidades, sem nenhum tipo de diretriz, com raríssimas e honrosas exceções.
Mas essa era a tônica da magistratura. E a política de metas nos deu um norte do que tem que ser feito. Isso é fundamental. Eu roubo aqui uma fala do Leonardo Vandelli, que é um colega da juiz do trabalho da 9ª Região, que ele disse isso na palestra que fez agora no encontro. Segundo ele, Gilberto Gil diz, né, até os poetas têm metas, por que nós juízes não teríamos? Então, tudo se tem a necessidade de ter um planejamento. A questão que me parece relevante é nós sabermos, primeiro, para que fim as metas devem servir, e segundo, como configurar essas metas de modo que elas possam aferir a melhoria de qualidade do judiciário. Sinceramente, eu não vejo utilidade para a sociedade nós ficarmos reproduzindo ano a ano os resultados. Olha, atingimos tanto, 100%, 120%, 150%, fizemos muito mais do que nos pediram. Se a sociedade continua enxergando o judiciário como um serviço lento, caro e difícil de utilizar. O que nós precisamos, e eu pontuei isso lá no nosso encontro, precisamos efetivamente encontrar meios de aferir o grau de eficiência das nossas decisões. Nós precisamos parar e avaliar o quanto as decisões judiciais têm efetivamente influenciado na prática de condutas diferentes das pessoas. E isso nós não estamos nos preocupando. Então, o desafio do CNJ que nós estamos procurando abraçar é esse, é tentar achar caminhos, e claro, a gente precisa de ajuda, do auxílio de todos os integrantes desse processo, para começar a construir perspectivas que procurem avaliar também isso. Que sentido tem as nossas decisões se elas não mudarem a sociedade, né? Se o escopo da jurisdição, que é o da pacificação social, não está sendo atingido a contento. Quer dizer, nós estamos, o Fernando deu um dado espantoso, né? Nós temos hoje praticamente uma ação judicial para cada 2 habitantes. Né? 90 milhões de ações para 200 milhões de habitantes é praticamente isso. E num crescimento exponencial nos últimos 10 anos. Ou seja, nós trabalhamos muito e não conseguimos dar conta daquilo que nos é apresentado. Existe algo errado. Se fôssemos uma instituição privada, com certeza estaríamos à beira da falência, porque o nosso trabalho não está mostrando um resultado que não seja numérico. Mas é evidente que as soluções da lógica empresarial não podem ser transpostas para o Poder Judiciário. Nós temos que ser criativos e encontrar caminhos que busquem resgatar essa sua função crucial. Então, ali o nosso compromisso, pelo menos no meu caso, e tenho dialogado muito com os colegas nessa linha, é de buscar um outro sentido para isso, para que nós possamos fazer com que os sistemas de planejamento estratégico levem em conta o grau de eficiência das decisões judiciais na vida da sociedade, para que isso possa ter algum tipo de repercussão mais concreta. Temos uma preocupação muito grande também, e temos debatido isso com os demais conselheiros, no que diz respeito à saúde e à qualidade de vida dos juízes e servidores. Nós sabemos que esse ritmo ao qual somos submetidos tem levado muitos de nós a ter problemas graves de saúde, coisa que se acentua com o processo eletrônico, naturalmente, né, pela intensidade do trabalho e pela forma como ele é desenvolvido. Então, nós temos feito um apelo também para que todo o processo de construção desses paradigmas sejam processos que levem em conta a necessidade da preservação da saúde, né? Muito nos preocupa que se processe dentro do judiciário, isso já está acontecendo, aquilo que nós, da Justiça do Trabalho, vemos cotidianamente com os nossos trabalhadores, esse processo de coisificação. Simplesmente a pessoa é absorvida pelo trabalho e não consegue mais ter uma identidade pessoal. O trabalho, que é o elemento, que deveria ser um elemento de dignificação da condição humana, acaba sendo transformando num processo de coisificação. Isso para nós é extremamente ruim, né? E não podemos deixar que esse processo se acentue, né? Então, estamos preocupados com isso, estamos debatendo alternativas para que esse modelo não se perpetue, né? Para que nós encontremos saídas alternativas para isso. É claro que falando assim, né, parece extremamente ambicioso, já que nós temos limites naturais, além do limite temporal da nossa passagem por lá. Não se trata de um processo fácil, mas a nossa proposta fundamental é de tentar plantar essa semente, né, jogar essas ideias, para trazer as ideias para dentro do Conselho e jogar para as demais pessoas que integram, né, as nossas organizações, para que elas contribuam para isso. Não basta apenas sermos críticos das metas de um lado ou meros cumpridores de metas de outro, se nós não conseguirmos compreender qual o uso disso, qual a racionalidade disso.
Nós temos que pensar, para que servem essas estatísticas? Para que serve chegar lá um representante de qualquer segmento da justiça e dizer, olha, nós cumprimos tantos por cento da nossa meta. Bom, e daí? Isso mudou alguma coisa na vida das pessoas? Então nós temos que pensar concretamente nesse ponto, que me parece que é o mais sensível hoje, quando olhamos aí no retrospecto de uma existência de 10 anos do Conselho Nacional de Justiça. Em relação a outros aspectos aí, né, da nossa atuação ali, eu achei, aliás, muito oportuno esse painel, né, diálogo com o CNJ. E, aliás, até por isso, eu não pretendo falar muito, pretendo mais ouvi-los e, eventualmente, esclarecer alguma dúvida que possa surgir, né? O que a gente aprende ali é que o CNJ é um espaço fundamentalmente de diálogo, né? Porque nós temos uma composição absolutamente plural, com os vários segmentos da justiça representados, né? Temos aqui a federal, a estadual, a justiça do trabalho, nos seus diversos níveis, e temos representações da advocacia, representação do Congresso Nacional. Então nós aprendemos ali que tem que haver o diálogo, e só através disso, nós temos exercido isso de forma bastante satisfatória, nós podemos conseguir construir alguma coisa, porque não é um espaço para nenhum tipo de protagonismo e muito menos um espaço para embate ideológico apenas. Nós temos a possibilidade de construir isso mediante esse diálogo permanente. E é o que nós estamos procurando fazer, né? Cada segmento que está ali, naturalmente, tem a sua percepção, o seu ponto de vista, né? a sua visão de mundo e relacionada ao seu trabalho, e nós estamos procurando compor, dentro do possível, isso. Nós temos muitos projetos importantes em andamento, outros tantos que estão por vir, e o nosso propósito fundamental, e temos, né, a felicidade de ter no presidente uma pessoa aberta a esse diálogo. O nosso propósito é exatamente estabelecer esses canais de comunicação incessantes com todos. Um dado que nos parece muito significativo nesse contexto, que também foi citado pelo Fernando, é a política de priorização do primeiro grau. Essa política foi implementada pela Resolução 194 do ano passado e começou a ser conduzida. Tivemos uma reunião da Rede Nacional de Priorização no início do ano e estamos prestes a fazer a segunda reunião, né? Na realidade, tem um problema específico lá da composição do comitê, nós estamos acertando isso, mas acredito que nos próximos meses aí nós já estaremos com isso definido e vamos efetivamente atuar, né, nesse Comitê Nacional de Priorização do Primeiro Grau. E é extremamente importante que os tribunais também façam com que funcionem esses seus comitês gestores locais, porque são esses comitês que vão levar para o CNJ as demandas e necessidades que cada um dos tribunais tem. O Fernando acabou de falar algo aqui, né, ele já tinha me dito isso, mas para os colegas trabalhistas isso soou como uma verdadeira, um fato assim absolutamente inusitado, né, que o juiz diretor do foro administra o orçamento. Pela nossa cabeça da Justiça do Trabalho isso nem passa, né, nunca nos passou pela cabeça que isso pudesse acontecer. O que mostra isso? Nós temos dois ramos, dois segmentos do judiciário que pertencem à organização federal e que tem uma estrutura completamente distinta na própria gestão de recursos. Então, algo precisa ser feito, talvez não para uniformizar, mas para equilibrar um pouco mais essas diferenças. Então, temos que colocar em debate isso, esse modelo, se esse modelo realmente é interessante, se é útil. Temos a experiência dos colegas federais, por que não transpor isso para, eventualmente, os demais segmentos da justiça? Quem vai dizer isso? Não é o CNJ sozinho, são exatamente vocês, a partir da efetiva participação dos gestores, dos comitês gestores locais de priorização do primeiro grau, para levar essa demanda à rede nacional, para nós sabermos se isso efetivamente é de interesse da maioria, porque só assim nós podemos construir um padrão que possa atender todo mundo, né? Lembrando que, repito, o CNJ, além de ser um órgão heterogêneo por natureza, ele tem a incumbência de fazer o planejamento orçamentário e o planejamento estratégico de mais de 90 tribunais, dos mais diversos segmentos, né? Justiças especializadas, militar, eleitoral, do trabalho, a federal, a justiça dos estados, de todos os estados da federação. Isso é um universo muito complexo, que nós lidamos com realidades econômicas, sociais, políticas totalmente diferenciadas. Então, eu quero destacar, aí já finalizando, que é muito importante que vocês efetivamente se envolvam também na constituição desses comitês de primeiro grau
porque nós, do lado de lá, vamos tentar dar o máximo de atenção, como determina o próprio nome, né? Política de atenção prioritária ao primeiro grau, para que possa haver um equilíbrio maior dentro das atividades. Nós sabemos que o primeiro grau é a porta de entrada e a porta de saída, e muito disso que o Fernando disse em relação ao grau de satisfação do jurisdicionado diz respeito à atuação do primeiro grau, né? Quando o primeiro grau funciona mal, naturalmente isso é o que vai repercutir diretamente no cidadão, e nós temos que efetivamente valorizar isso. Nós temos lá um processo que está em vias de julgamento, que diz respeito à força de trabalho, à divisão da força de trabalho entre o primeiro e o segundo graus. Para mim, esse é um dos mais importantes projetos que o CNJ está prestes a apreciar, e estamos nos esforçando para fazer com que isso seja efetivamente aprovado, já que isso tende a ser um passo importante na solução dessa equalização necessária que temos que ter da distribuição de recursos humanos dentro do Poder Judiciário. E, a exemplo do que disse o Fernando, eu quero também me colocar à disposição de vocês, não apenas aqui, mas meu gabinete está aberto, já recebi vários colegas, recebi várias associações, estamos sempre à disposição de todos, porque, efetivamente, o nosso mandato ali é um mandato representativo. Eu represento, ocasionalmente, a Justiça do Trabalho de primeiro grau, mas pretendo ser também a voz da magistratura ali dentro do Conselho, com todas as dificuldades e problemas que nós temos, tentando dar soluções. Muito obrigado. Da mesma forma, gostaria de cumprimentar o conselheiro Carlos Eduardo, né, que também demonstrou todo o interesse em continuar esse diálogo, estar aberto ao diálogo, estar aberto às reivindicações e produzir o melhor para a magistratura e para a magistratura como um todo. Então, eu gostaria também de agradecer mais uma vez. Alguma pergunta? Esqueci desse detalhe. Podemos continuar e continuaremos o diálogo, não só hoje aqui, mas durante todo o período em que os nossos conselheiros estarão à frente das suas funções do Conselho Nacional de Justiça. Gostaria de agradecer, então, a oportunidade, né, e aos organizadores, aos presidentes e às diretorias da Matra 15, da Matra 2, da PAMAGE, da JUFESP, que convidaram para que pudesse estar aqui presente nesse dia de hoje, participando dessas atividades. Isso é muito importante, eventos como esse, ainda mais aqui no estado de São Paulo, que nós temos o maior número de magistrados, mas não só isso, é o maior estado da federação, o pulmão econômico do Brasil. Então, é muito importante nós termos esse diálogo, tanto a nível estadual quanto a nível nacional, e declaro, então, encerrado esse painel. Obrigado a todos.